Olá, sejam bem-vindos vocês que estão chegando aqui. Fazia tempo que a gente não aparecia aqui no Gay Adventista para fazer live. E hoje eu convidei o Danilo, que é do perfil Gay Cristão. E a gente vai estar aqui conversando com vocês hoje sobre a importância da comunidade LGBT na pregação do Evangelho e para conhecer um pouquinho da história do Danilo. Danilo, seja bem-vindo ao Gay Obrigado, Adventista. Jonathan. É um prazer, privilégio. Vocês que estão chegando aqui, quiser deixar sua pergunta, a gente vai estar respondendo no decorrer da nossa live. Danilo, conta pra gente como que surgiu a ideia de criar o perfil Gay Cristão. Bem, vocês estão me ouvindo bem? Tá me ouvindo bem? Tá? Começou assim, na verdade, eu acho que tem que ser bem antes, né? Eu nasci na igreja adventista, igual, acredito que você, né? E aí, me batizei com 12 anos, naquela vontade, né, de fazer parte da igreja, tal, de fazer parte de algo. E aí com 17 anos, para 17 anos eu saí da igreja, né? Aí foi devido à minha orientação sexual. E aí depois, agora eu tô com quase 30, aí com 24, 25 comecei a ir mais novamente na igreja, mesmo tendo essa orientação. E aí foi quando eu vi que tinha alguns perfis na internet, tanto no Facebook e no Instagram, e algumas pessoas também falando sobre religião, mesmo sendo LGBT. E eu também fui numa parada gay em Campinas, eu sou de Campinas, na verdade. Hoje eu moro em São Paulo, mas eu sou de Campinas, interior de São Paulo. E lá tinha um pessoal de algumas igrejas evangélicas fazendo ainda também uma campanha de evangelização, mas ainda uma evangelização, a palavra, inclusiva. E aí foi quando eu meio que percebi. Aí, de uns 3 anos pra cá, surgiu a vontade de fazer o perfil, né, esse que eu tenho. E aí eu fui vendo que eu não estava sozinho, literalmente. Eu tinha outras pessoas iguais a mim, que têm uma vontade de ser o que elas sabem o que elas são, né? E ainda assim amam a Deus de qualquer forma e sabem que eles amam ela assim também. E aí foi quando eu fui estudar, entender algumas traduções, algumas explicações de alguns livros com texto que aconteciam exatamente. É isso, eu acho. Eu lembro quando eu te conheci seu perfil no ano passado. Pra quem tá chegando aí e não sabe, eu já tô com o perfil Gay Adventista já tem uns... Tem 3 anos. Fez 3 anos já. E era um... Como que eu posso dizer? Não tinha quase ninguém ainda, assim, de LGBTs adventista Não, na área, né? No mundo virtual ainda. E eu senti a necessidade de informação. E quando eu te conheci no ano passado, foi aquela coisa assim, do coração ficar bem quentinho, de olha, não sou mais o único aqui no meio adventista na pregação através das redes sociais. E isso que a gente quer abordar exatamente hoje, a importância, né? Quando a gente vai começando a ter voz, a gente começa a se mostrar para a comunidade adventista, que é o nosso caso, a nossa existência dentro dela. Porque muitas das vezes a gente é anulado quanto existência dentro da igreja, porque o que é pregado muitas das vezes é o padrão heteronormativo, né? Cis heteronormativo. sim, E quando a sim. gente se apresenta com uma sexualidade diferente da normativa, a gente já é visto com maus olhos. Ou já é encaminhado a pensar que não tem como coexistir fé
e a orientação sexual que não seja a estipulada, como dita, sendo do Éden, né? A do de Deus, a padrão da criação, sendo a heteronormativa. E como foi para você se descobrir LGBT e cristão? Primeiramente, eu acho que eu me descobri cristão, assim, porque como eu já contei para você, né? Eu fui apresentado na igreja depois de 7 dias que eu nasci. Então, aí a gente até descobriu, né, qual foi a data, que é 29 de setembro de 1990. E aí, eu nasci dia 21, então dia 29 eu estava sendo apresentado na igreja. Então eu sempre frequentei a igreja e eu sempre fui ensinado, né, com todos os conceitos, os preconceitos da igreja, porque, querendo ou não, a igreja tem alguns preconceitos. E aí, com 4 anos, eu percebi que eu era diferente das outras pessoas, entendeu? Eu não era aquele menino que brincava totalmente com carrinho, apesar que até os 4 anos minha mãe conta que eu era um pouquinho mais violento, assim, eu era uma pessoa muito... a pessoa falava alguma coisa, eu já batia, tal, bababá. Mas aí chegou um período, acho que da minha vida, que depois de um tempo eu comecei a ficar mais tranquilo com isso. E aí chega a adolescência, né? Que é, acho que, o mal de todo ser humano. Mas, ao mesmo tempo, tem essa questão de ser uma das coisas que hoje eu olho para ela, eu agradeço muitas coisas que aconteceram ali. E aí eu percebi realmente que eu era gay. E aí foi quando, com 16 anos, eu me assumi e automaticamente também saí da igreja. Na verdade, eu não me considero que eu saí da igreja, né? Eu não tive mais um nome, tanto que aqui nos destaques do perfil, teve uma pessoa que perguntou, você é adventista? Eu falei, sim, eu me considero adventista do 7º dia. Eu só não tenho mais o nome no livro da igreja. E aí a pessoa, tem algumas pessoas que ainda perguntam, tal, por qual motivo, qual que seria a questão. Aí eu falo, porque, querendo ou não, a igreja ela não aceita a minha orientação sexual, e eu não bato mais de frente com isso 100% assim. Eu continuo indo na igreja, tal, continuo fazendo a minha parte, e acredito que essa é o que faz toda a diferença. Tanto que aqui em São Paulo eu frequento uma igreja específica, e aí o pessoal sabe, né, principalmente a maioria, porque além desse perfil, tem o meu perfil particular, e o meu perfil particular eu mostro foto com meu namorado, foto com a minha família em Campinas, tal, em lugares que eu vou também, que são que a comunidade LGBT frequenta, tipo igual parada gay, essas coisas. E aí acaba que o irmão da igreja também vê lá, né, porque ele me segue, e aí ele sabe todo o meu histórico, né, vamos por assim. Eu não vivo uma vida dupla. Eu acho que é uma das coisas que eu me sinto mais feliz com isso. Depois dos 16 anos, aquele peso nas costas, né, que eu acho que você carrega, aquele armário, né, eu acho que é assim, aquele famoso armário que você carrega, você sai dele, você quebra ele e não tem mais esse problema. Teve uma pessoa que perguntou aqui qual foi que ano que foi na parada gay de Campinas. Eu acredito que foi na parada de 2012, tá? Não sei se a pessoa ainda tá aí, tá? 2012, eu acho. Então, você chegou a acreditar que era só uma fase, a questão de sexualidade? Porque assim, levando em consideração que isso era em 2006. 2006 ainda a gente tinha uma dificuldade muito grande de informação. Era uma época ainda que era muito forte a ideia de que a sexualidade era uma opção sexual, né? Então, assim, como que era para você ver naquele momento? Tendo em vista que você teve a sua educação toda cristã ali,
Você cresceu na igreja, a igreja, no decorrer da sua vida, você foi aprendendo que o padrão do Éden, que era o ideal, né, para as nossas vidas. E como foi para você se perceber nisso tudo? Você acreditou que era uma fase? Olha, eu acho que hoje, eu acho que eu não pensava que era uma fase, não. Eu sempre soube disso, eu sempre soube que eu era diferente, porque com 12 anos eu já percebi que eu não iria ser uma pessoa heterossexual. E aí a gente luta contra, né? Mas a gente luta contra, eu acredito que a gente luta contra principalmente pelo medo do preconceito que a gente vai viver. Eu acredito que isso fez... Eu acho que a gente luta mais por causa desse motivo. Tanto que, né, tem uma postagem aqui, né, que eu postei, que eu até mandei pra você, né? Não sei se você leu. A carta que eu fiz pra mim dos 15 anos. Sim. E a gente fala muito isso. Na carta eu falo muito isso. Que quando eu percebi que eu era diferente, a gente acaba tentando mudar totalmente a nossa vida. A gente percebe que o jeito de andar chama atenção, o jeito de falar chama atenção. Eu lembro que eu morei na Praia Grande na época, e eu pegava transporte escolar. E eu era a primeira criança a pegar o transporte e, consequentemente, eu ia ser o último. E eu lembro que eu tinha mania de ficar fazendo assim no cabelo. Enrolar o cabelo. E isso foi uma das coisas que meus familiares falaram que isso era uma mania de menina. Que eu não deveria ficar fazendo isso, que era uma coisa que não trazia uma masculinidade, né? Vamos por assim. E aí eu começava... Eu colocava a mão na cabeça para mexer o cabelo, eu voltava. Sabe? Eu lembro muito... Uma das coisas que eu lembro muito nítida disso é você ficar travado, você... por exemplo, eu gostava de dançar. Aí tem a questão da igreja também, porque a igreja tem algumas questões sobre dança e tal. Mas aí eu ficava um pouco mais travado, porque se eu ficasse dançando... Poderia estar dançando igual uma menina, né? Vamos por assim, entre aspas. E isso carretaria alguma ofensa para alguém, ter a oportunidade de me xingar e tal. E aí, hoje eu percebo que eu sou um pouquinho heteronormativo, né, em algumas questões. Porque exatamente quando eu era mais jovem, mais adolescente, sofria muito com isso. Então, tentei engrossar mais a minha voz, tentei falar menos com a mão. E olha que, pelo que eu tô vendo aqui do vídeo, é quase impossível. Eu não consigo não falar com a mão. E aí também tem a forma de andar, a forma de sentar. Às vezes é essa questão que eu falo, assim. Essa masculinidade tóxica que às vezes a gente bate de frente, às vezes ela machuca demais, assim. Eu acho que isso afeta muito mais. E é a vida, né? Infelizmente, a gente tenta mudar aos poucos. Acredito que dos meus 15 para agora, para os meus quase 30 anos, muita coisa mudou, muita coisa melhorou, né? Assim, em algumas questões. Mas ainda assim, tem pessoas, ainda mais com esse perfil que eu tenho, acredito que você também sabe, tem pessoas às vezes lá da Conchinchina falar alguma coisa e às vezes dá vontade de responder na mesma moeda, mas aí você respira, pensa, fala, olha, ele é uma pessoa, ele é meu irmão, né, vamos por assim, de fé, ou ele está defendendo o que ele acredita, então vamos tentar só mostrar para ele o que nós pensamos, o que eu acredito, e deixa ele seguir a vida dele. O perfil da Kinship da França tá aqui te consolando que italiano é que fala com a mão. Fica calmo, fica calmo. Então, você falou algo que eu achei bem interessante, né? O momento que a gente passa a se policiar
com medo do que as pessoas vão pensar da forma que a gente está se portando. Eu acho que você já chegou num ponto interessante que eu já estava pensando em como abordaria isso com você já. Você passou por um momento em que você buscou mudar sua orientação sexual? Sim. Eu nunca... Uma das coisas que eu posso dizer que eu agradeço a Deus e talvez a minha família, eles nunca me colocaram naqueles centros de conversão de sexualidade, né? Tem um filme, eu sempre esqueço o nome dele, que sempre colocam aí para falar sobre isso, que na minha opinião, né, é um centro de tortura. Uma vez eu vi o Pedro HMC do Põe na Roda falar sobre isso. Eu realmente olho para aquele filme. Eu tenho vontade de ler o livro, na verdade, mas eu já vi algumas cenas do filme e eu falo, não dá, eu não consigo imaginar como que apesar que eu penso também, por um lado, o que eu iria falar seria tipo uma contradição. Eu consigo entender o pai e a mãe que tentam fazer com que o filho vá para aquele centro, né, de conversão, mas às vezes eu fico imaginando, se eles soubessem como é difícil a vida dessa pessoa, eles não fariam isso. Eu acredito que eles tentariam amar mais ainda a pessoa, porque nesse filme tem cenas que eu choro, igual Oração pra Bob. Eu assisti 2 vezes esse filme pra nunca mais, porque é muito triste, assim, dói demais. Acho que eu respondi a sua pergunta, né? Respondeu sim. Antes da gente chegar no momento das perguntas que vocês estão enviando na caixinha, continue enviando as perguntas lá que a gente vai responder tudo. E a gente vai continuar o nome do filme. Tinha me perguntado para o nome do filme. Então, eu fico pensando também nessa questão desses momentos de busca de reorientação sexual, né? Como a do filme. Eu consigo entender, passa na minha cabeça por eu ter tentado também querer mudar minha sexualidade em algum momento. O porquê a pessoa chega nesse ponto de querer a reorientação e o porquê os pais que são do ambiente religioso tentam impor muitas das vezes isso sobre os filhos. Porque a gente ouve isso diluidamente ou diretamente a vida inteira, na sua caminhada religiosa inteira, do que Deus criou o homem para a mulher, que Deus criou o homem para a mulher. Então, a gente que cresce dentro da igreja que tá lá, pega a lição da escola sabatina, por exemplo, desde do hall do berço, que vai mostrando essas coisas. Você vai ouvindo isso desde quando você é bebezinho dentro da classinha, até você chegar na sua fase de adolescência, que isso você já ouviu tanto no decorrer dos anos de forma diluída, fora os sermões, acabou, sabe? Aquilo já está dentro da gente. Quando a gente se depara com algo contrário do que a vida inteira a gente ouviu, a gente entra em confronto com as nossas crenças, nossa existência e a nossa crença. E a gente muitas das vezes começa a tentar se anular dentro disso tudo. E isso, além de se anular, a gente começa acho que a se torturar, né? E acho que é pior, muito pior, do que se a gente aprendesse, não é o que eu acredito, abrindo, de que a pessoa tem que ser celibatário. Eu acredito que a pessoa possa ter um relacionamento homoafetivo, mas o que eu quero mostrar do que se a religião, seja qual for, adventista, qualquer religião, falasse assim, existem outras sexualidades, além da heteronormativa. Porque quando chegasse no seu momento ali na adolescência, quando você começar a entender que a sua sexualidade não é igual a do padrão que está sendo estipulado, você não ia ter essa criança. Que talvez o que eles apresentam, vamos pegar o exemplo agora da adventista, como a adventista falando, o que eles apresentam como que você tem que seguir celibatário, seria muito mais aceitável, sabe? Seria algo tolerável de se entender e não seria tão conflitante quanto você a vida inteira ouviu que você tem que ser hétero,
e agora você é deparado Eu acho com o que celibato. é uma faca de dois gumes. Eu penso sempre que é uma faca de dois gumes isso. A religião, ela é uma faca de dois gumes, porque ao mesmo tempo que ela tenta fazer com que você veja uma esperança, né, que eu acho que é o principal, porque esse mundo não tem esperança, né? Eu até brinco às vezes no meu trabalho quando a pessoa fala assim, não sei, você viu o que aconteceu? Nossa, você viu tal coisa? Eu falo, eu vi, e pra mim, na minha opinião, só tende a piorar. E na minha crença, né, segundo a minha religião, só tende a piorar. Porém, a gente tem que manter uma noção de que a gente tem que ser melhor, né? E esse é o papel, acho que, da evangelização, esse é o papel da igreja. Porque às vezes a gente tem esse problema, essa visão de, tipo, só bater de frente, só chocar, ou até mesmo puxar a orelha, puxar a orelha, puxar a orelha. E às vezes a gente não pensa que você tem que falar, às vezes, uma palavra de amor, uma explicação plausível para algumas necessidades que o mundo enfrenta hoje e sempre enfrentou. O LGBT, né, no caso, nós dois somos homens gays, sempre existiu, entendeu? Então, a partir do momento que ocorreu o pecado, a heteronormatividade deixou de existir especificamente, entendeu? E aí você tem que pensar que tem graus, né, dessa heteronormatividade, dessa homoafetividade, que pode não ser considerado um pecado. Eu creio fielmente nisso. Porque todas as passagens que falam sobre homoafetividade, eles estão falando sobre promiscuidade, eles estão falando sobre idolatria, está falando sobre uma questão cultural da região. Não está falando sobre um amor de duas pessoas do mesmo sexo que têm seus objetivos, sua vida, entendeu? E assim por diante. Não tem esse diferencial na minha concepção e na minha leitura, né? E aí tem outras coisas também. Eu vou abrir aqui a caixinha de perguntas, que eu vou fazer, vamos abordar uma das perguntas que foi enviada e depois a gente continua o nosso roteiro, que é o seguinte, perguntaram se você gostaria de falar qual é a igreja que você frequenta. Eu frequento a igreja aqui no Rio mesmo, eu não sou de São Paulo não, o Danilo que é de São Paulo. Eu sou de São Paulo, eu frequento a igreja de Pinheiros, não sei se isso é muito bom falar, mas eu frequento a igreja de Pinheiros. Eu frequento duas igrejas no Rio, né? Então, ou estou em Seropédica ou estou em Freguesia. São os meus lugares mais certos. Mas bora lá. Perguntaram aqui, você tem material de estudo? Você envia para os seus seguidores? Material de estudo, como assim? Material? Não. Material de estudo normalmente eu não envio. Normalmente tem essa parceria que a gente normalmente usa alguns materiais já existentes na internet. Eu tô assim, eu não tô usando muito material. Muito material meu. Normalmente eu uso de outra na internet. Somos adventistas do sétimo dia. Somos adventistas do sétimo dia, Fábio, né? Então, eu tenho um podcast, né? Então lá eu geralmente levo pessoas no podcast pra gente conversar sobre tudo isso que nesse momento do podcast a gente tem falado sobre sexualidade. Se vocês quiserem procurar, tem qualquer plataforma mesmo, Deezer, Apple Podcast, Rádio Public, tem tudo. Eu nem lembro de todas, são mais de 10 plataformas que vocês vão encontrar. E o Danilo anteriormente falou sobre passagens bíblicas que têm interpretações erradas a partir das tradições. Já tem 2 partes lá no podcast que a gente já conversou sobre isso. Segunda-feira passada saiu sobre Sodoma, Gênesis 19, né, que são as passagens de Sodoma e Gomorra. Quem não viu, convido vocês a irem lá. O nome do podcast é O Convite. Se você tiver interesse, vocês me mandam um direct que eu mando para vocês o link da plataforma que vocês escolherem. E também já falamos sobre Romanos 1,
que em Romanos é a passagem, né, que a única que faz referência a mulheres, né? Porque todas as outras é sempre voltada para o sexo homossexual do homem. E a gente já conversou lá que com as meninas do canal Safe, Amor e Fé, que também tem um perfil aqui no Instagram e canal no YouTube. Se a gente tem... maravilhosas. Sim, amanhã tem live com elas aqui também. As pessoas perguntaram aí se tem material. Além do podcast, tem alguns outros textos que eu já publiquei aqui, que são de outros autores. Já publiquei texto aqui que é da Kinship, já publiquei texto aqui que é do Subversivo, e fora outros livros que eu tenho, que conforme as pessoas me perguntam, eu vou enviando o site de onde compra. Os que são gratuitos eu envio o link para download. Os que eu já tenho em PDF, que as pessoas deram autorização para distribuir, também eu tenho para distribuir. Se vocês quiserem, vocês podem... O Adventista Subversivo eu acho que é um dos que eu mais uso, assim. Porque é um dos que tem muito comentário e, querendo ou não, tem uma lógica. Eu acredito assim, nessa lógica também. Que, querendo ou não, tem que ter. Eu acredito nessa questão. Vocês frequentam igreja inclusivas? Eu não frequento igreja inclusiva. Infelizmente, a igreja adventista não tem igreja inclusiva. No Brasil. Vale lembrar que no Brasil não tem. Fora tem. Não tem. No Brasil, verdade. Abre parênteses. No Brasil, não tem. Fecha parênteses. Porque no Brasil ainda está muito fechado essa ideia de o acolhimento do LGBT da forma que o LGBT é. Aqui ainda a ideia está muito centrada em que para ser LGBT ou você vai seguir celibatário ou você tem que entrar num casamento heteroafetivo, né? Que eles fazem jus à declaração de 1999. Mas fora do país tem uniões que abertamente apoiam no sentido de não vai implicar com o indivíduo se ele for casado, tiver um relacionamento homoafetivo, ele pode ter cargo de qualquer forma sem ser impedido. Isso fora, né? Aqui no Brasil ainda não estamos trabalhando para isso, né? Porque a partir do momento que eles sabem, né, da existência de pessoas LGBTs que se posicionam e buscam seu espaço, é um momento de diálogo. O que eu e Danilo estamos fazendo aqui é um diálogo. Como eu já vi aqui, conforme as pessoas estão entrando, já vi vários pastores que entraram aqui. E esse ato deles verem o que estamos fazendo, eles já estão tendo conhecimento da nossa existência. Eles sabem que a gente está aqui à disposição de um diálogo. Porque o acolhimento tem que ser um acolhimento pleno. Não só aquele acolhimento de que, olha, eles existem, tudo bem você frequentar a igreja, mas você não pode ser um membro oficial, sabe? Eu sou membro oficial, sim, sabe? O Danilo não está na condição de membro oficial ainda, mas, sabe? Ele poder chegar o momento dele ser membro oficial, isso é muito importante. Teve até um caso com meu namorado, uma vez a gente estava na academia e um dos professores, ele é adventista, né? E aí meu namorado chegou e falou, olha, ele também é adventista. E aí eu vi que o professor meio que ficou um pouquinho assim, fez uma cara tipo, ele é adventista? Aí eu já cortei, eu falei, não, eu não sou adventista, eu nasci na igreja e tal. Aí eu fui explicando por cima, assim, porque uma vez eu ouvi também que uma pessoa falou assim, que eu não deveria falar que eu era adventista, porque eu estaria manchando o nome da igreja, entendeu? Então eu fico com um pouquinho esse pé atrás de sempre falar, eu sou adventista, porque às vezes as pessoas elas têm esse preconceito e isso pode acarretar em algum problema às vezes para outras pessoas, entendeu? Não sei. Então às vezes eu falo para algumas pessoas, a minha religião é essa, eu cresci nessa igreja, eu tenho esses princípios e ponto, entendeu? Não tenho mais o nome na igreja por causa de alguns outros motivos, mas é isso. E às vezes é engraçado, porque às vezes a pessoa ela questiona muito. No trabalho, às vezes eu tô falando alguma coisa
E aí a pessoa pergunta, eu falo, é isso, 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 isso. E eu acho que esse é o verdadeiro significado, sabe? De você ir colocando uma sementinha da fé em cada lugar, entendeu? Eu acho que isso é o mais importante. Você já. Acho que agora a gente vai entrar a gente já entrou, né? A gente foi conduzido aqui pelos nossos telespectadores, não, nossos internautas, né? Conduziu já para o nosso papo, né? Que é ambiente de igreja, né? Eu, particularmente, eu nunca ouvi sermão direcionado para LGBTs. Nunca ouvi, nunca. Pensando assim, falar o tema sobre homossexualidade na igreja, nunca ouvi. Mas é aquela ideia, né? Que às vezes a gente ouve muito diluído o ideal de Deus. E quando a gente... Sim. Aí no ano passado, comigo foi a primeira vez que eu fui deparado com alguém falando sobre homossexualidade dentro da igreja, né? Abertamente. Porque ele pegou a lição da escola sabatina e abordou isso, a pessoa que estava passando. E eu queria saber, você já ouviu sermão direcionado sobre homossexualidade, o mundo LGBT? Agora que eu comecei a pensar, né, sobre isso, o que eu pensei assim, literalmente a pessoa lá no púlpito fala, hoje vamos falar sobre a causa LGBT. E eu acho que isso nunca aconteceu, né? Tanto no culto divino, na quarta-feira, no domingo, ou até mesmo na escola sabatina. Porém, sempre tem aquela alfinetada, né? Uma questão. Quando a pessoa, por exemplo, fala sobre algum filme, eu lembro até hoje, quando um pastor falou sobre a Disney, mensagens subliminares da vida aí. Né? E eu, infelizmente, tenho essa paixão muito grande por desenhos da Disney e tal. E aí eu lembro que um dos desenhos, eles falavam sobre o Rei Leão, que o Scar, ele tinha trejeitos, né? E bababá, tal, e assim por diante. Esse não é o assunto, na verdade, mas acho que a maioria que é evangélico já ouviu falar alguma coisa da Disney. E aí eu lembro que aí eles eu acho que tem até um vídeo na internet que fala sobre isso, uma pregação mesmo, e aí a pessoa no púlpito falou sobre a pregação, e aí nessa pregação ele comentou que tinha já uma boneca da Barbie que era lésbica, que tinha um Ken, né, que era gay, e assim por diante, que isso era um absurdo, e isso eu já tinha, tipo, 14 anos, 15 anos. Então, e aí que tinha já a parada gay na Disney e assim por diante. Então, são coisas que eu nunca ouvi um sermão literal falando sobre gays, né? Porém, sempre tem aquele ponto na pregação. Se a pessoa está falando sobre a Disney, vai ter um momento que ela vai falar que o Mickey vai ter um parceiro Mickey também, entendeu? E a Minnie vai ter um parceiro Minnie. E assim por diante. Se fala sobre um filme especificamente, fala, olha, esse personagem ele é gay, e você viu a mensagem subliminar que tá em cima, e aí sempre tem essas questões, mas um sermão mesmo falando sobre isso eu nunca ouvi. Talvez eu acho que se tivesse ouvido, eu teria sofrido muito mais do que eu já sofri, eu acho assim. Depois teve alguma outra alfinetada, mesmo na igreja onde eu frequento aqui em São Paulo, teve um pastor no ano passado que ele comentou sobre um caso que o Jean Williams queria fazer uma votação sobre o Dia das Mães, né? Não sei se você já ouviu falar disso. Ele queria, não sei se isso também é fake news, tá, gente? Então, só tô repetindo o que o pastor falou lá no púlpito, tá? Falou que o Jean Williams queria tirar o Dia das Mães, o Dia dos Pais e criar o Dia da Família. Porque as famílias homoafetivas, as crianças mesmo que sofriam na escola, algum preconceito e tal, porque não tinha mãe, né, quando era 2 casais de gays, e não tinha o pai quando era 2 casais de lésbica. E aí ele falou assim,
Aí um monte de gente dentro da igreja. E foi uma das únicas vezes que eu fiquei muito no culto divino. E aí, aí a igreja meio que ficou aquele silêncio. E aí ele falou assim, mas aí o pessoal da bancada evangélica barrou esse pedido dele. E aí, de repente, a igreja inteira falou amém. E aí eu li assim, eu falei, meu Deus. Hoje, se ele fizesse isso hoje, se eu estivesse lá hoje e ele fizesse isso, eu ia erguer a mão e falar, você sabia que essa mesma bancada evangélica vai fazer o decreto dominical ir para frente? Você sabia que essa bancada evangélica vai perseguir você, que guarda o sábado? Você quer falar amém também, por favor? Sabe, tem algumas coisas que... aí tem uma... A Gabriela Prioli, ela sempre fala assim, quando a gente alimenta um animalzinho do autoritarismo, ele depois vem e engole a gente. Você está alimentando o autoritarismo da bancada evangélica hoje. Você sabe que ele vai depois te engolir, você tem noção disso? Sabe? E algumas coisas da questão da igreja, às vezes ela fecha o olho para isso. Ela... sei lá, eu não sei dizer a palavra certa, mas parece que ela faz questão de cavar a própria cova, entendeu? Ô, Danilo, você me fez lembrar de uma seguinte coisa. Antigamente eles falavam da... Eu lembro, eu peguei isso daí bastante ali, eu já peguei por volta de 2010, essas questões das mensagens subliminares na igreja. Foi por volta de 2010, eu vi muito. Hoje em dia é sobre o kit gay. O kit gay existe! E assim, Não, o kit gay... Gente, quando a pessoa fala de kit gay na internet, eu acho que são momentos que o meu espírito evangélico são testados, assim, sabe? Porque dá vontade de fazer um comentário, assim, muito baixo calão. Porque eu falo, gente, pelo amor de Deus, sabe? Aí depois vem um monte de palavrão, assim. Porque eu falo, não tem cabimento. Já é provado que isso é fake news, entendeu? É engraçado que acho que vai estar ao contrário, né? A revista Adventista tá escrito fake news, né, desse mês. Aí eu falo, uma das maiores fake news da vida é esse kit gay. Que eu tenho... Nossa. Tem uma cantora famosa do mundo gospel aí, que falou que teve o kit gay nas mãos dela. Que bom que ela tirou essa postagem dela do ar. Que ela tinha postado com o presidente atual, né? Um dia antes da eleição, falando que ela ia votar nele e que ela pegou o kit gay na mão, que ela morava em Brasília, ela recebeu o primeiro. E eu fiquei assim, não é possível isso, nossa. Mas voltando... Olha, manda pra mim, por favor. Se ela recebeu, manda pra mim, que eu tô precisando. Gente, eu sou gay, eu não tenho esse kit. Entendeu? Eu acho isso um absurdo. A gente passa pra outros depois também, sabe? Por favor. Livro didático que a gente devolve no final do ano na escola, né? Nossa, eu tenho vontade de dar na cara das pessoas que falam de kit gay. E assim, isso que você vivenciou, isso que a gente vivencia, né? Isso que você acabou de falar, do pastor falando que João Willis, isso é homofobia. Isso é homofobia, e era a pergunta que eu ia entrar contigo. Se você já tinha sofrido por homofobia dentro da igreja. Eu sei de caso de pessoa que teve nariz quebrado dentro da igreja. Por conta de homofobia. Só que nem sempre vai ser agressão física, né? Às vezes pode ser uma palavra, pode ser a forma que é dita propositalmente para ferir. Ou não. Não sei se a maioria aqui conhece Desbravador, né? Mas eu sofri... Quando eu era... Um dos motivos de eu não gostar do Desbravador hoje em dia é que eu acho que eu sofri muito homofobia no Desbravador. Eu era a chacota do grupo, né? E engraçado que até um dos líderes do Desbravador, hoje eu sei que ele é gay assumido. Ele saiu da igreja, se eu não me engano. E tinha um também que fazia... Era esse que hoje eu sei que ele é gay, né? E tinha um outro líder do Desbravador que também ajudava a fazer chacota comigo. Então, assim,
era aquelas piadinhas, sabe? Não era uma ofensa literal, né? Eu acho que era aquela ofensa que a pessoa olha pra você e fala, ó, bichinho, essas coisas. Mas às vezes aqueles comentários de um pro outro, aí aquelas risadinhas, tal, sempre tinha no Desbravador, e eu tinha vontade de cavar um buraco e sumir. Então acho que foi um dos motivos de eu também perder o gosto por Desbravador. E eu lembro, quando eu morava em Campinas, teve um caso de um dos anciões, ele ser uma pessoa muito... ele chegou a falar pra minha mãe, por exemplo, que eu ia levar todos os jovens pro inferno. Entendeu? Que eu era uma pessoa que iria levar todos os jovens da igreja pro inferno. Porque na época, devido a eu gostar muito de filme, eu gostar muito de desenho, essas coisas, a gente juntava os jovens na igreja e a gente ia assistir filme. A gente ia assistir depois do sábado à noite, né? Uma social e tal. E aí tinha a social que a gente fazia as brincadeiras, né, da social, e tinha sociais também voltada para um entretenimento. A gente comprava pizza, assistia algum filme, alguma coisa dessa questão. E aí ele falava isso, que eu ia levar todos os jovens pro inferno. E aí uma vez eu respondi ele, dei uma resposta bem assim, com palavrão. Quando eu era adolescente eu não era uma pessoa tão centrada quanto eu sou hoje. E aí eu tava entrando no banheiro e ele bateu a porta do box assim, e aí eu meio que me assustei, mas aí ele levantou a mão pra mim, dar um soco, e falei, não, bate que aí você vai ver depois com outras pessoas, porque se você for homem mesmo, você pode bater. Mas aí ele meio que acho que pensou duas vezes, porque eu não ia ficar quieto, e aí ele não me bateu, mas ele meio que veio pra cima. Acho que foi a única vez, assim, que eu quase sofri uma homofobia na igreja. Física. Né? Vou soltar uma pergunta aí para você me ajudar a responder nela. Porque muitos pastores influentes ainda discriminam. Esse dia ela ficou chateada, aí não deu para ver o restante da mensagem, amigo. Mas enfim, por que você acha que os pastores ainda ficam presos? Eu particularmente acho que começa no número 1. Não querem usar a chave de interpretação certa para entender. 2. Quando você está dentro de um ambiente onde uma criança já está num ambiente que se tornou tradição, porque está muitos anos crendo da mesma forma, é muito mais difícil desconstruir. Como eu já abordei aqui de que isso vai sendo aprendido por muito tempo, quando a pessoa é confrontada, ela se sente desconfortável diante ao novo, né? Que pode ser novo para muitas das pessoas. Eu, particularmente, acho que esse é um grande desafio para pastores que estão muito tempo no ministério, quando se deparam com uma nova verdade e aceitá-la, né? Eu acredito que a maioria dos pastores, quando eles têm essa questão, você vê que eles têm um preconceito já estabelecido, né? Tem alguns pastores, até mesmo hoje em dia, alguns que estão bem famosos na internet hoje em dia, e aí eles falam algumas coisas, aí ele dá aquele entender, mas a Bíblia nunca aprovou o relacionamento homoafetivo. Porém, você tem que pensar que a Bíblia foi escrita num contexto cultural muito patriarcado. É óbvio que eles nunca vão ter um exemplo de homoafetivo. E quando você tinha, até mesmo alguns estudiosos falam que, eu não acredito também, mas alguns falam sobre Davi e Jonathan, alguns falam sobre Ruth e a sogra, tal, blá, 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 que tem várias nuances, né, de homoafetividade que é tirada, né, desse contexto e colocado somente como uma amizade muito forte ou como um carinho de sogra pela enteada, acho que é isso, né, a nora. Nora. Né, sobre a nora.
Então tem todas essas questões assim que tem esses nuances. E eu sempre penso que assim, se tem esse nuance, tem uma dúvida. Porém, eu não acredito que o Jonathan e o Davi tinham talvez uma relação e assim por diante. Eu acredito. Mas eu fico com as minhas dúvidas, mas eu acredito que não. Mas mesmo assim tem aquela questão assim, por que 100%? Porque você automaticamente hoje em dia coloca todo o LGBTQIA+, direto pro inferno, entendeu? Tem umas questões assim que eu penso muito assim. Teve uma vez, dentro do grupo mesmo da minha igreja, teve uma na época, na semana do Black Vidas Negras Importam. Eu não sei falar inglês, então vamos falar em português mesmo. Na semana lá que teve o acontecimento e tal, e aí uma das meninas foi questionada por uma outra menina na internet. Por quê? Ela postou, né, Vidas Negras Importa, e aí uma amiga dela do Instagram falou: como você fala Vidas Negras Importa se a sua religião discrimina tantos LGBTs? As vidas negras importam, mas e as vidas dos LGBTs importam? Entendeu? Aí ela ficou meio sem resposta, porque aí ela veio no grupo perguntar. E aí foi, eu acho que até quando o pessoal meio que percebeu que eu era gay, porque aí tanto que ela chegou em mim e falou assim: Danilo, você que convive muito com isso, responde aí pra gente como que você lidar com isso, faz isso, tal, bababá. E aí eu falei algumas coisas que eu até já acabei de mencionar aqui. E eu lembro que aí eu falei assim: você tem que pensar que Deus deu o conhecimento pro homem, para fazer com que esse mundo seja menos doloroso para todos os homens. O sofrimento ele não vai sair, ele não vai acabar, né? Porque nós acreditamos que só vai acabar o sofrimento quando Jesus voltar. E aí ele deu conhecimento pra gente científico, psicológico e espiritual, pra gente tentar ao longo dessa vida mudar alguns sofrimentos das pessoas. Então você acredita que uma pessoa que ela é trans, por exemplo, não é meu momento de fala, mas é o que eu penso. É uma pessoa que é trans, a mente dela não, pelo que eu conheço do pensamento trans, a mente dela não condiz com o corpo dela. A gente sabe fazer uma cirurgia, por exemplo, hoje em dia, para ela ter um corpo com a mente dela. Você acredita que isso não foi Deus que fez? Que não foi Deus que deu esse conhecimento ao homem para fazer com que o sofrimento dessa pessoa seja menor? E quando Jesus voltar, esse corpo dela seja todo renovado com a aparência da mulher que ela sempre quis? Eu tenho muito essa fé, porque eu não creio num Deus injusto, entendeu? Eu creio num Deus justo. E se Deus ele é tão bom, e como ele deu o seu filho para morrer pela gente, eu acredito nessas nuances, né, da fé. E aí eu coloquei isso no grupo. E aí o pessoal ficou: nossa, talvez não, talvez sim, talvez não. Mas fez eles pensar, entendeu? Porque são coisas, uma das coisas que eu brinco lá no grupo, que como eu tô nesse grupo e a maioria, né, eu sou o único, às vezes quando tem essas questões, o pessoal, eles meio que às vezes pensam para falar, às vezes eles perguntam algumas coisas. O líder dos jovens é até engraçado, que ele fala assim, eu fui explicar para ele que não se fala mais homossexualismo, se fala homossexualidade, e eu fui explicar para ele o significado do LGBTQIA+, e aí ele gagueja para falar as siglas. É bem engraçado, assim, entendeu? E é engraçado porque eu acho engraçado. Não sei se é errado achar engraçado, mas eu acho engraçado a forma que ele fala, tentando ser respeitoso, entendeu? Eu acho que isso faz com que mostra que ele é um cristão verdadeiro. Ele pode não concordar com o que eu acredito, mas de todas as formas que quando ele quer tocar nesse assunto, ele tenta ser o mais educado possível e o mais respeitoso, e acima de tudo aprender. Eu acho que é uma das coisas
que faz, acho que é toda a diferença, assim. Vai dar o tempo da live cair, né? Eu gostaria de saber com vocês se vocês querem parte 2 ainda agora ou se vocês vão continuar, porque temos 11 pessoas nos assistindo agora. Se vocês quiserem, vocês botam um joinha que a gente inicia a próxima live, senão a gente já vai encerrar assim que o Instagram finalizar essa, tá? Então, eu queria saber se você, ainda no contexto de ambiente de igreja, pessoas de igreja, se você já foi defendido de alguma coisa, de alguma situação homofóbica. Você contou esse momento do banheiro agora há pouco, né? Pra gente. Alguém já te defendeu em ambiente da igreja, tanto no grupo, alguém de alguma forma tentou te ferir, te ofender e você foi defendido? Não, eu acho que nunca fui defendido, assim. Algumas pessoas às vezes questionam. É que eu acho que eu bato muito de frente. Eu acho que eu aprendi isso. Eu acho que a gente aprende isso, né? Eu acho que é aquele famoso espírito. A gente ataca primeiro para depois pedir perdão, sei lá. A gente já vai com as duas pedras na mão, assim, para tentar meio que se defender. Então eu penso muito nessa questão, assim, porque ser defendido especificamente eu nunca fui. Mas é igual eu acabei de falar, a pessoa quando ela, principalmente esse líder dos jovens, ele tenta ser mais educado, entendeu? Ele tenta falar de uma forma mais menos ofensiva, né? Vamos tentar assim, eu não sei se tem que ter quando você tem um pensamento homofóbico, se você consegue ser menos homofóbico, né? Mas eu acho que essas questões eles tentam ser dar mais ênfase, assim. Sejam bem-vindos vocês que estão chegando agora para a segunda parte. E a gente estava falando no bloco anterior sobre ser defendido e a proteção que a gente acaba adquirindo para a gente se manter dentro da comunidade cristã. Eu acho que isso é muito forte, Danilo, porque assim, acho que a gente é tão ferido pelas circunstâncias, né, da vida, no modo geral, não só no ambiente religioso, que todos nós que nos encontramos em alguma situação como minoria, a gente vai tentar se resguardar, se proteger. Isso seja em qualquer ambiente, tanto de igreja ou não, a gente vai querer se proteger. E acho que é uma necessidade nossa, sabe? Essa proteção pra gente se ferir menos, porque a gente já fica muito ferido. Deixa eu ver aqui se tem... Vocês que tinham mandado perguntas, que as suas perguntas não foram respondidas anteriormente, lá no outro bloco, vocês podem estarem repetindo elas aqui, por favor, que a gente vai tentar responder o máximo possível. Porque teve algumas que a gente recebeu aqui na caixinha, que a gente foi respondendo durante a conversa, então não botei a caixinha de resposta, de pergunta aqui na tela. Se vocês tiverem perguntas a serem feitas. Danilo, eu particularmente, eu já fui protegido dentro da igreja em situações de homofobias, assim, né? Desses diálogos, assim, como eu falei, nunca ouvi o sermão diretamente, né? Já aconteceu uma situação que me machucou muito, que foi num pequeno grupo, propositalmente, porque eu estava abordando a homossexualidade. E aquilo me feriu porque foi numa semana que eu já estava fragilizado, né? Então, assim, aquilo me tocou muito. E nos dias seguintes, eu tenho um amigo que eu me sinto muito protegido quando ele está na igreja. É uma coisa diferente. Ele estar na igreja, eu já me sinto mais seguro. Ele é hétero, né? Mas não que eu ser hétero seja um problema, tá, gente? Mas, assim, a proteção que ele me passa quando ele está na igreja é diferente. Porque, sabe... A comunidade LGBT também depende dos aliados, né? Que são as pessoas que nos apoiam, que nos amam. O famoso simpatizante, né? O antigo simpatizante do GLS. Sim, exatamente. E isso é muito importante pra gente
quanto comunidade. Talvez você que está aqui nos acompanhando tenha alguém que faça você se sentir assim dentro da igreja, protegido, sabe? Que quando eles estão na igreja, você sabe... Porque olha só, já aconteceu um momento de pessoa, esse meu amigo me abraçar, porque ele sabia que aquilo estava me afetando demais. Ele veio assim, sem, sabe? E me abraçou, e aquilo foi muito importante para mim. Então, para você que está nos acompanhando, se tem alguém que te faz sentir assim dentro da igreja, protegido pela presença dela, ou que eles já tenham te defendido publicamente de algo que seja homofóbico, fala para ele, porque para ele também isso pode ser importante, da mesma forma que é importante para você, porque às vezes a gente precisa saber que a gente é importante na vida de alguém, sabe? E isso é muito expressivo para essas pessoas. Da mesma forma, quando alguém vem e reconhece que você fez algo de bom, reconheça essas pessoas também nas suas vidas. Com certeza. Perguntaram no outro bloco sobre igrejas inclusivas, né? E o nosso tema é sobre visibilidade. Eu, particularmente, acho muito importante a igreja inclusiva, porque, assim, enquanto a igreja adventista do sétimo dia não for um ambiente acolhedor para pessoas como eu, como Danilo, tem pessoas que não vão aguentar passar por esse sacode dentro da igreja, não. É melhor que, para a salvação dessa pessoa, essa pessoa se encontre numa igreja inclusiva, onde ela vai ser amada, acolhida, vai poder exercer seus dons e ministérios ali naquele ambiente. Porque muitas das vezes a gente sabe que, por ser LGBT, a gente não vai ter esse espaço dentro da igreja adventista. Com certeza. Essa semana o pessoal tava... tanto que, assim, na igreja que eu frequento, eu tento ajudar o que eu posso, né? Normalmente eu ajudo mais na escola sabatina, porque não tem, né, nenhuma restrição e tal. Então, eu sempre ajudo. Eu já passei lição da escola sabatina e tal, então eu acredito muito nessa questão. Devido à pandemia, tem essas reuniões, né, online. E aí também na reunião online eu também ajudo, participo. Já passei meio que a palavra, né, o sermão, sobre o tema. Então tem todas essas questões. Mas uma vida ativa na igreja eu sei que eu não posso ter. Isso não me faz uma diferença muito grande, tá? Não sei se é porque eu tô acomodado também, tem essa questão. E também tem a questão, eu acho que da responsabilidade, porque tem muita responsabilidade em algumas questões. Então eu também tento não ter essa responsabilidade para mim. Infelizmente eu tenho esse probleminha. Então eu tento sempre ajudar no que eu posso, porque eu sei que aí eu não vou ser tão cobrado. Eu acho que tem essa questão, assim. Mas eu vejo muito isso, por exemplo, quando eu vejo meus irmãos mais novos, que vivem com a minha mãe, também são adventistas. Eu ajudo eles, quando eu estava no começo da pandemia, eu fui lá, ajudei, falei, faz brincadeira tal, faz isso, cria um Instagram da igreja, da de Campinas, pede para os irmãos seguir, pede para os jovens seguir, divulga, faz isso. Porque devido à pandemia, né, também tem essa questão, eu já sabia, vai ser tudo online. Então, faça as coisas online, entendeu? Modifica isso. E também, como eu já tinha o perfil Gay Cristão, já fazia mais de 1 ano e meio, mais de 1 ano não, quase 3 anos, né? Então, já quase 2 anos. Peraí, agora eu fiquei em dúvida. Eu comecei, estamos em 2020, em 2017 eu abri o link, mas aí depois eu fui só ser ativo mesmo em 2019. Então eu já estava há 1 ano já postando sempre, né, no perfil. Então é isso, 1 ano já estava postando, então eu falei, olha, faz isso, guiei meu irmão, né, para fazer o Instagram dele, lá da igreja dele. E deu certo em algumas questões, entendeu? Então tem todas essas nuances. E é uma das coisas que eu falo, esse Instagram que eu fiz é uma das coisas que me deixa mais perto de Deus, assim, não faz com que eu saia literalmente da igreja. Eu acho que é uma das coisas que me deixa mais feliz nessa questão. Tem alguns comentários que a gente
eu acho que você lê ou eu leio, que dá vontade de apagar tudo, excluir tudo e deixar ao véu. Mas aí às vezes você recebe um direct de alguém falando, olha, eu tô acompanhando, nossa, seu perfil é muito bom, nossa, obrigado por fazer uma diferença, me mostrar uma luz. E aí todos os comentários de ódio não vale a pena, entendeu? Você Diante esquece. do Isso acho que comentário faz de toda a ódio, diferença. eu me deparo com algumas coisas, né? Às vezes me abala, né? Porque tem vezes que machuca de verdade. Não a mim mais, sabe? Hoje em dia já não me machuca porque foi uma fase que eu superei. Me machuca quando alguém que está na fase de aceitação lê aqueles comentários. E aquilo me dói muito, saber que alguém pode estar sendo ferido por aquele comentário. E porque de resto, pra mim, assim, não tá gostando, é sinal que tá fazendo diferença. Se tá incomodando, é porque a pessoa não quer pensar sobre aquilo ali. Deixaram uma pergunta aqui que eu quero já jogar, porque acho que isso é muito interessante para abordar uma outra pergunta que eu lembro que o Obadias tinha feito na outra live e a gente não respondeu. Que é essa, primeiro. Por que escolheu permanecer na igreja adventista do sétimo dia, mesmo sabendo que a doutrina dela não é tão inclusiva? Danilo, você responde primeiro que depois eu respondo. Ai, já sou eu primeiro? Então vamos lá. Devido ao preconceito da igreja mesmo. Por quê? Infelizmente ou felizmente, aí você que tá ouvindo aí, você vai ver o que você identifica como felizmente ou infelizmente. Como eu nasci na igreja, desde pequenininho eu ouvi que a igreja adventista do sétimo dia tem um princípio que identifica como a igreja dos finais dos tempos. Hoje em dia, quero abrir um parênteses aqui. Quando eu era mais novo, a gente hoje em dia não pensa mais assim 100%, tá? Eu acredito que porque quando eu era mais novo eu tinha muito preconceito com outras religiões, tanto religiões africanas, católica, outra denominação cristã, porque eu sempre ouvi dentro da igreja que a igreja adventista era a igreja certa e ponto. Então isso entrou na minha cabeça 100%. E hoje eu percebo que não é 100% assim. A igreja ela prega algumas verdades, mas ainda assim ela tem os problemas dela, né? Então eu permaneço na igreja porque eu acredito nessas verdades e eu tento esquecer os problemas. E um desses problemas é não ser inclusiva. Entendeu? Então, por esse motivo, eu permaneço na igreja adventista do sétimo dia, mesmo ela não sendo inclusiva. Porque eu considero isso um problema que eu finjo não ver. Assim como outros problemas que a igreja adventista tem, mas ainda eu acredito 100% na verdade dela. É isso. Eu, particularmente, eu sou uma pessoa apaixonado pela história do Adventismo. E assim, eu me sinto pertencente à Igreja Adventista, mesmo com esses ataques que a doutrina pode ser, né? A forma que ela se apresenta, eu me sinto pertencente, eu me identifico com essa história adventista. E por eu gostar da história adventista e eu olhar para o passado e saber que ela errou, eu sei que ela vai continuar errando agora. Como qualquer outra denominação, erra, sabe? Eu estar dentro da igreja adventista é mostrar que eu também sou resistência. Que eu estou ali e posso ser um exemplo. Posso mostrar para eles que eles podem melhorar também com a comunidade LGBT. A minha preocupação foi depois que eu sempre pensei nisso de, olha, a gente tem que estar aqui, a gente tem que fazer o nosso papel, a gente tem que mudar. Mas quando eu olho para o erro passado da igreja,
um mais claro que está aí na internet, quem quiser, só entrando até no site oficial da igreja vai estar lá. Que é quando a igreja se redimiu por algumas igrejas terem apoiado e entregado os membros que tinham origem judia ao nazismo. E ela só foi reconhecer isso. Deixa eu só falar uma coisa. 50 Quando eu anos vi depois. isso, quando eu vi isso, eu não acreditei. Eu fiquei, gente, pelo amor de Deus, sério, isso é fake news. Eu falei, não, a igreja adventista fazer isso, que absurdo, tal. E aí eu fui pesquisar. Quando eu pesquisei que realmente era verdade, eu fiquei assim, gente, como isso? Que absurdo, como? E aí, é só a vida, né? Continua. E assim, aquilo pra mim, na época, foi um choque. Não fiquei surpreso, assim, mas foi um choque, assim. Não, pra mim foi eu já esperava qualquer coisa, né? Mas eu fiquei, assim, num primeiro momento em choque. E eu não sabia pôr em palavra isso até esses dias, né? Eu ficava pensando assim, se eles erraram e se redimiram 50 anos depois, olha quanto tempo. Essas pessoas nunca vai saber que a igreja se retratou com essa comunidade. Porque eles já estão mortos. Essa era a minha preocupação. A maioria. Com certeza, a maioria. E quando foi eu gravando uma participação no podcast do Lucas, né? Que eu contei minha história lá. O podcast dele é Meu Pai Já Sabe. Quem quiser ir lá, vai lá ouvir minha história também. E vai lá conhecer o projeto do Lucas, que é muito importante. Que ele leva LGBTs que são religiosos para contar sua experiência lá. E no final, né, depois a gente estava batendo um papo e ele falou o seguinte, de uma experiência que ele conheceu de alguma pessoa que é muito verdadeira e vou complementar a questão do nazismo. O relógio, a gente tem dois relógios, o nosso relógio quanto à existência e a instituição. O relógio da instituição, o ponteiro anda muito devagar, enquanto o nosso já deu várias voltas. A nossa vida, para acabar, é isso. A instituição, quando para pensar que errou, para se retratar, demora muito tempo. Enquanto isso, a nossa vida está passando. Então, assim, você que está nos ouvindo nesse momento, que está pertencendo a alguma religião ou não, tenta mostrar para ela a importância que tem sua vida, a importância que tem a vida de nossos irmãos LGBTs, a vida negra, as mulheres que também se divorciam, as mulheres que apanham dentro de casa, porque várias das vezes a gente patrocina isso a partir dos nossos púlpitos. Porque a gente esquece dessas vidas e a gente acaba anulando ela quando a gente não dá devida atenção. Quando parar para se retratar de uma apostila que pode ser ou não que elas tenha sido, ela tenha sido machista. No meu ponto de vista, ela foi super machista, que vai patrocinar vários abusos dentro de um relacionamento que aconteceu recentemente, que vocês podem ter visto isso no meio adventista. O tempo que isso vai se retratar, imagina quantas vidas que ficaram para trás, que estão, casamentos hoje que estão vivendo abuso, pessoas dentro de relacionamento que estão vivendo abuso por uma apostila dessa, pessoas que apanham, que acham que só é importante o terceiro sábado de agosto, quando vai lá falar do Quebrando o Silêncio, isso no ambiente adventista. Não sei se na igreja de vocês tem. O relógio da vida dessas pessoas estão passando, enquanto da instituição só pensa nisso uma vez no ano. Então, acho que isso é bom vocês pensarem, sabe? Vamos pensar quanto membro, como igreja, eu como igreja, Danilo como igreja, você que está nos ouvindo como igreja, sabe? Temos o nosso papel. A gente também não pode passar só o papel para a parte institucional, quanto eu tenho participação também dentro disso, né? Sim, muitas das falas que a gente tem hoje em dia, eu mesmo, eu vi um post esses dias que está escrito assim, eu sou um racista em desconstrução. Eu mesmo, sendo LGBTQ e a mais, eu acredito que eu também tenho pensamentos homofóbicos, eu tenho pensamentos machistas, tem muitas coisas que eu mesmo tenho que me desconstruir, entendeu?
Aí eu sempre bato nessa tecla. Se eu, que sou da comunidade, tenho que me desconstruir, imagina uma pessoa que não é da comunidade. Entendeu? Então eu também tenho que ponderar também. Eu sei que eu tenho que sempre lutar por essa desconstrução do outro, mas eu também tenho que me desconstruir. E às vezes o eu é mais difícil do que o outro, né? Eu acho que tem todas essas nuances da causa LGBT, que ia mais. E tem sempre essa questão da igreja. A igreja, talvez quando ela se retratar com a comunidade LGBT, que ia mais, eu não vou estar mais aqui. Mas, ou você, eu, Jonathan, não estaremos mais aqui, mas saberemos que a gente fez a diferença. É isso que eu acho que mais faz mais a questão, assim. Uma das coisas que uma vez eu falei pra minha mãe, eu falei assim, se a minha opção não, né? A minha orientação sexual, ela interfere em algumas questões da igreja, eu fico imaginando então, quando o decreto dominical, que a maioria que é adventista acredita, né? Se você não é adventista e não sabe do que eu estou falando, pesquisa aí na internet, decreto dominical segundo a igreja adventista. Quando o decreto dominical sair, a minha orientação sexual vai interferir em eu ou não guardar o sábado, entendeu? Eu ir fugir, né, da cidade, e isso, tem certeza que isso vai fazer uma alteração, sem contar que tem outras coisas também na questão dos finais dos tempos. A minha orientação sexual vai mudar isso aos acontecimentos da igreja, da volta de Jesus. Eu não acredito nisso, entendeu? E essas questões que tem muito isso. A música Começar em Mim, do grupo Vocal Livre, fala isso, muito bom. Por sinal, eu tô com uma camiseta, tô com essa camiseta. É publi dele, ó. Tá falando em publi, o Danilo vem de máscara. Cadê? Daqui a pouco eu mostro a máscara pra vocês do Danilo, que eu super recomendo, é super confortável. E vocês vão ficar com orgulho andando por aí. Nossa, eu nem sei onde tá ela falando nisso. A minha tá perdida por aí. Vai lá. Obadias mandou na live anterior a seguinte pergunta: você acha que os LGBTs está inserido dentro das passagens que fala sobre fornicação? Segura aí que eu vou pegar a máscara que tá aqui do lado. Pera. Eu não entendi a pergunta. Jonathan, eu não entendi a pergunta. A máscara, gente, ó. A publi. Ó. Meu namorado confeccionou. Eu nem sei se ele tá online, porque eu vi o nome dele aparecer aqui. Gente, mas foi ele que muito confeccionou. Confortável. Gente, é muito confortável essa máscara. É assim, comigo, e o legal dela é que ela não embaça o óculos. Comigo ela não embaça o óculos, então... É porque ela tem aquele negocinho, né, que você prende aqui. Ela tem um araminho, é bem legal. Ela tem um araminho, aí você aperta o araminho aqui assim, aí ela não embaça o óculos, é muito boa. Pra não passar o ar. E ele é dupla face, dá pra você... Ambiente homofóbico, gente, ó. Você vai e usa o lado preto, ó. E já tá tudo perfeito. Mas eu ando com ela assim, ó. Depois você chama o Danilo. Porque no metrô eu uso ela, às vezes, com o lado LGBT, mas às vezes quando eu saio na rua eu coloco do outro lado porque chama muita atenção, gente. Eu gosto também de chamar atenção, mas tem hora que eu fico com um pouquinho de medo, então eu mantenho a pose. Gente, é biscoiteiro. Qual é a pergunta da fornicação que eu não entendi? O Obadias tinha enviado a pergunta e perguntou se a comunidade LGBT, ele não especificou se era relacionamento homoafetivo monogâmico, ele não se especificou. Ele só perguntou assim, na pergunta anterior, pelo que eu lembro, se só de ser LGBT, ele se enquadraria, a pessoa, o indivíduo LGBT se enquadraria nas passagens de fornicação. Tá. Teve uma pessoa que me perguntou, acho que isso no grupo,
Ela me perguntou sobre relacionamento a três e assim por diante, né? E aí eu falei que eu não aconselho, não é uma coisa que eu vivo atualmente, né? Porque meu eu tenho meu namorado, eu tenho uma relação com ele, então tecnicamente eu tenho uma fornicação com ele. Infelizmente a gente sempre tem que melhorar em algumas questões, né? Eu não sou casado com ele. Então tem essas questões. Eu acredito que sim, eu estaria pecando exatamente por causa dessa questão de fornicação e não pela questão de ter um relacionamento homoafetivo. Então eu acredito nessa questão. Acho que deu mais ou menos para responder. Você acredita que o sexo é só depois do casamento, até dentro do relacionamento LGBT, QIA? Mesmo dentro de um relacionamento LGBT, o certo seria o sexo ser depois do casamento. Bom. Gente, eu amo o podcast, né? Nem tanto sou podcaster, né? Vou indicar outro podcast para vocês, que é o Sexo Sem Culpa. Acho muito importante vocês... Tem o Instagram, só vocês botarem Sexo Sem Culpa. O cardzinho, a imagem do perfil, se eu não me engano, é magenta. É um rosazinho quase vinho. A pergunta... Eu vou responder a pergunta. Se eu acho que o LGBT pode se enquadrar na questão de fornicação, pode se enquadrar. Não quer dizer que ele vai se enquadrar sempre, né? O fato de você estar namorando um LGBT, se você está no namoro, você não vai estar dentro de fornicação. Só que aí vale lembrar, você tem que entender, você que está nos ouvindo, estudar o que é fornicação, entender o que as passagens estão falando, porque muitas das vezes a gente não pode esquecer. E já vou deixar a dica, amanhã sai um episódio meu que vai falar sobre Bíblia e traduções bíblicas, né? Sobre passagens bíblicas. Porque tem passagem que tem diferenças de traduções, por quê? O idioma da época foi se perdendo no decorrer da história, igual o português nosso se perde no decorrer da história de algumas palavras. Então isso gera alguns conflitos de traduções da Bíblia, né? Então eu recomendo que vocês escutem amanhã, que é com um rapaz que faz mestrado, meu amigo André Canaziro, que faz mestrado em tradução do hebraico, né? E quando a gente fala de fornicação, então vocês têm que fazer eu recomendo que façam um estudo sistemático sobre sexo na Bíblia, né? Para vocês entenderem o que é sexualidade à luz da Bíblia. E quando eu estou falando de sexualidade, às vezes a gente tem um tabu envolvido achando que sexualidade é só orientação sexual. E não é. Sexualidade é o sexo, é a orientação sexual, identidade de gênero e tudo que vai envolver a cidadania das pessoas, né? Seja hétero ou não, né? Até porque muitas das vezes a gente esquece que dentro da comunidade LGBT também pode ter hétero, no caso dos transgêneros, né? Então Sim. É muito importante vocês entenderem o que é sexualidade no modo geral, tanto à luz da Bíblia quanto à luz da ciência, né? Vamos continuar. Eu acho que é uma das coisas mais importantes. A pergunta aqui do nosso amigo Obadias. Como cristãos gays e adventistas, que vocês permanecem buscando uma vida de santidade? Sim, isso não exclui, tá? Isso não exclui a nossa vida de devoção. Ser LGBT e ser cristão pode coexistir. As duas coisas podem coexistir. É uma das coisas que eu demorei muito, eu acho que pra entender. Entendeu? Eu demorei assim, acho que esses últimos 5 anos, agora, desde os 25 até os 30 agora que eu vou fazer, eu tenho essa certeza sobre ser cristão e ser gay. E é possível, entendeu? E eu falo em ser gay praticante, né? Porque tem aquele famoso, você pode ser gay, você pode ser cristão, mas você não pode praticar. Então tem toda uma nuance sobre isso. E aí é muito assunto pra manga, mas nossos perfis sempre tem essas explicações. Eu acho que é uma das coisas que a gente sempre bate na tecla, sempre coloca, e explicando exatamente essa possibilidade. Porque
a santidade, ela é uma coisa que vem de Deus, 100%. Então, qualquer coisa que não seja uma coisa, refazendo a frase, na verdade, tudo que é bom, tudo que nós seres humanos, tem de bom, ele vem de Deus. Ponto. Então, qualquer coisa que for de nossa própria questão, não é bom. Então, toda a nossa sexualidade, os nossos pensamentos, as nossas ações, tudo que for de bom vem de Deus. Então, eu não acredito que qualquer coisa que eu faça possa ser considerado bom, não venha de Deus. Entendeu? Entendi. Eu acho que é assim. Vamos para a próxima pergunta. Vocês se sentem exemplos por serem LGBTQIA+, e estarem em uma congregação tradicional? Quem responde primeiro? Pode responder, eu não entendi muita pergunta. Perguntou se você se considera um exemplo de pessoa. Seu testemunho de vida pode ser um exemplo para outras pessoas. Mesmo sim, eu acho que alguém que está dentro de congregação tradicional. Eu acho que mesmo sendo LGBT, eu acho que uma das questões... eu acho que o assunto não é esse especificamente, mas todo mundo acho que já ouviu a história que teve essa semana aí da internet, né, falando sobre a menina de 10 anos, tal, ponto, então acabou. E aí também no grupo da igreja também o pessoal questionou isso. E aí eu falei assim, vocês conseguem entender qual é o significado de ser cristão? Porque ser cristão quer dizer que você tem que amar igual a Cristo. E amar igual a Cristo, eu espero que vocês entendam o que eu vou falar, tá? E, por favor, não me entendam mal. Mas amar igual a Cristo é você amar o estrupador, amar a criança e amar o bebê que foi abortado. Da mesma forma, com a mesma medida. Eu, sendo ser humano, eu não consigo amar os três da mesma forma. E isso para mim é o mais difícil de ser cristão. Então, e aí eu dei esse exemplo para o pessoal do grupo, da igreja mesmo. E eles ficaram, essa é a chave. Esse é o segredo. Quando você fala, quando alguma coisa incomoda, e é verdade, você literalmente percebe. Como você consegue amar 3 indivíduos que sofreram, e um é até mesmo o causador do sofrimento de outro, né? Mas você tem que amar ele igualzinho. Às vezes a gente não tem essa questão, então eu tento ser o máximo possível exemplo nessa questão de amor, entendeu? Porque a gente tem que amar as pessoas. Esse é o difícil. Amar o próximo é fácil, amar o inimigo que é difícil. E aí quando a pessoa, é uma das coisas que eu sempre tento fazer quando a pessoa ela vem com algum comentário no perfil maldoso ou muito grosseiro. Eu tento sempre escrever de uma forma de carinho, de amor, porque eu tenho que ser o exemplo, eu tenho que dar o exemplo, entendeu? E às vezes é difícil, às vezes é difícil, às vezes na emoção da vontade de escrever assim, escrever xingando, igual eu falei, né? Mas eu tento ser o máximo possível o exemplo. Eu acho o seguinte, tem uma música que eu gosto muito que se chama da Regina Mota, que se chama Mensageiros. E fala sobre o ser exemplo, né? Quando eu e Danilo a gente toma um posicionamento de ser um perfil público que vai levar a mensagem e vai apresentar algo inclusivo, a gente tem que ter uma preocupação sobre nossas vidas, né? Porque querendo ou não, a gente se torna um exemplo para alguém. Da forma que, como um rapaz perguntou se a gente tem material, quando a gente envia o material, a gente se torna responsável por vocês. A gente se torna exemplo para vocês de algo. Então a gente tem que ter uma preocupação de verdade quanto a isso. Quanto a cristão, todos nós somos Bíblias abertas, né? A gente tem que estar pregando através da nossa vida.
A gente está constantemente, a gente está pregando pelos nossos atos. O exemplo que você acabou de dar, Danilo, é muito importante. De o amor, né? Como eu vou amar a pessoa que é completamente diferente, como eu vou amar uma pessoa que me fez mal, como eu vou amar a pessoa que talvez me bateu num ataque homofóbico, como eu vou uma pessoa que me falou palavras que me ferem de tal forma, ou que fizeram mal a alguém da minha família, ou a minha família como homofóbica. Não é o meu caso, mas tem pessoas que estão aqui que possivelmente vai ter algum parente extremamente homofóbico. Como eu vou continuar amando essas pessoas? E a resposta está em quando a gente começa a buscar a Deus. E isso não quer dizer que a gente tem que ter contato com essas pessoas. Fiquem atentos a isso. Porque amar também não é querer que essas pessoas estarem perto de nós. E daí, mas não pequei, suportai-vos uns aos outros em oração. Isso não quer dizer que você tem que aguentar essa pessoa ali contigo fisicamente, mas você entregar para Deus em oração e se afastar dessas pessoas o máximo possível. Porque se afastar de pessoas assim, também é amar elas e se amar. Até porque o mandamento de amar o próximo diz que você tem que se amar primeiro. Pra gente já estar caminhando pro final. O Marcos deixou uma pergunta aqui. Ele faz um comentário falando se a relação homoafetiva fora do casamento seria fornicação. Como ficaria os LGBTs que resolveram que a situação deles antes da igreja, de existir igrejas inclusivas e antes do casamento civil, né? Bora lá. Jonathan, já tenho um pensamento sobre isso há muito tempo. Deus entende a situação, o momento e tudo, né? Tudo isso. Deus avalia o total. Deus não vai te condenar, sendo que não existia casamento civil. A única chance de que você tinha de manter um relacionamento era você morando junto com a pessoa e sendo fiel àquela pessoa. Até porque fidelidade, levando em consideração... questão de fidelidade já é algo que já vem descrito nos 10 mandamentos, que não pode adulterar. Então, assim, fidelidade é no namoro, é no casamento, é em tudo. Então, você tem que cumprir os princípios morais dentro do seu relacionamento. E antes de existir igreja inclusiva, Deus entende. Você tem que ter a sua comunhão, independente de existir igreja, de estar em igreja ou não. A gente está no momento onde a gente não pode congregar. Você não tem que desenvolver sua vida espiritual fora dela? Então, assim, acho que a nossa preocupação não é o ambiente físico de uma igreja, mas nós como igreja. Porque o que vai salvar não é a igreja física. É a minha comunhão com Deus que vai ser o nosso elo, né? Para caminhar para nossa salvação. Que no começo do vídeo aqui eu falei, né, que como eu cresci na igreja, eu sempre ouvi falar, a igreja adventista é a igreja certa e tal. Uma das coisas que eu até posso falar aqui, a gente ouve falar que a igreja adventista, ela é a igreja certa por causa que ela segue 2 características. Mas a Bíblia não fala que a igreja certa é tal. Ela fala o povo de Deus segue essas 2 características. Então, na minha concepção, nenhuma igreja especificamente vai ser salva, e sim o povo de Deus. E ponto. Entendeu? É que às vezes a gente brinca aqui que a gente tem esses preconceitos já estabelecidos porque a gente cresceu na igreja. Mas a gente vai sempre se desconstruindo ao longo da vida, entendeu? Então, se tem essa questão, então você sempre tem que pensar exatamente isso. A igreja adventista, ela tem os ensinamentos dela, que nós acreditamos, eu e o Jonathan aqui é o exemplo disso, nós acreditamos que ela é a igreja que ensina as verdades bíblicas, mas a Bíblia ela não fala de igreja adventista, ela fala do povo de Deus. E o povo de Deus, ele é maior do que o povo adventista. E ponto. Eu acho que essa é a grande questão. Às vezes a gente ouviu muito, né, dentro da igreja, a igreja verdadeira, mas qualquer igreja que você estiver congregando vai ouvir que é a igreja verdadeira. É a igreja verdadeira, sim. Mas quando você vai ler Apocalipse, Deus fala que tem seu povo eleito em todos os lugares, né? Que ele vai falar, sai dela, povo meu. Ele não instituiu igreja, não tem placa de igreja. Jesus não falou assim, igreja adventista é a certa, ou a igreja cidade refúgio é a certa, a igreja inclusiva contemporânea é a certa. Não, ele não botou nome, né? Igreja batista.
ele tem um povo dele. E esse povo dele se Sim. distingue pela sua comunhão. Você vai alcançar a salvação a partir da sua devoção, a sua fidelidade com Deus, independente de igreja. Ele deixou alguns princípios de que deveria as igrejas seguir? Sim, mas quer dizer que a igreja adventista vai seguir tudo isso? É mentira. Vai dizer que a igreja Cidade Refúgio vai seguir tudo isso? É mentira. Qualquer igreja alguma, vai alcançar isso. Porque a igreja de Deus é uma igreja visível, sabe? Ele tem um povo eleito. Essa a grande questão. Deus tem o seu povo eleito. E não quer dizer que é predestinado, não. Eu nasci para salvação, você vai nascer para condenação. Não. Não tem isso. Todos os seres humanos, acho que na lição da semana do trimestre passado, retrasado, a gente fala isso, foi falado isso, que todo ser humano, se existe predestinação, todo ser humano ele foi predestinado a ser salvo, e ponto. Porque Jesus morreu por nós. Então, essa predestinação, ela já é garantida. Entendeu? A predestinação, ela é garantida da salvação. Ela não existe predestinação para condenação. Aí que tá, nós seres humanos que vamos escolher se vamos ser salvos ou não. Entendeu? Mas a predestinação, ela acontece, se ela existisse, né? Vamos por assim, nós não acreditamos em predestinação, mas se ela existisse, a predestinação seria de salvação, porque Jesus morreu por nós e ponto. Acabou. E a única garantia que a gente tem é que a gente nasceu pecador. Todos. Como é que é? Cortou a ligação. Todos nasceram pecador. Essa é a única garantia que a gente tem. Tem essa outra questão também. Não, porque às vezes a gente se anula disso, né? A gente esquece que todos são pecadores. Ainda mais a gente dentro da comunidade LGBT, a gente ouve muito de você está em pecado, mas a gente se tira. A gente, né? As pessoas geralmente heteronormativas se tiram disso como condição de pecadores também, né? E acha que o pecado é a homossexualidade. Tem umas que ainda falam, Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Isso pra mim eu tenho vontade de também. Mas é a frase pronta, sabe, das pessoas, e isso às vezes eu fico, Deus ama o pecador e abomina o pecado, ok, concordo, amém, concordo plenamente, mas eu não acredito que eu estou em pecado por eu ser LGBTQIA+, então aí já tem essa outra questão. Essa frase do amar o pecador e odiar o pecado mostra o quão a pessoa quer tentar ser empática, mas ela continua sendo preconceituosa porque ela acha que está sendo generosa ao oferecer um amor de Deus nisso, né? Mas ela não está sendo. Até porque ela não está entendendo a questão de que ela também é pecadora nessa situação, né? Que Deus ama o pecador e abomina o pecado. Porque ela acha que homossexual, olha só, não é questão de o que muitas das vezes é você homossexual praticante ou não praticante, não. Quando as pessoas proferem esse discurso, elas estão dizendo que você, quanto pessoa existente como LGBTQIA+, você é pecador por isso. E não por nascer na condição de pecador, que a Bíblia fala que a gente já foi concebido em pecado. Sim. É uma das coisas que me deixa... Eu respiro 20 vezes antes de responder a pessoa no comentário. Mas é a vida. Todos nós temos as nossas dificuldades e eu acho que uma delas, acho que minha e sua é essa. Sempre vai aparecer pessoas para fazer isso. Vamos para a nossa última pergunta e ela diz o seguinte. Foi até um convidado meu do convite, que ele também já fez live aqui comigo, que é o Roy. Ele perguntou: uma mensagem para os adolescentes que estão se descobrindo, mas estão se reprimindo na comunidade religiosa. Isso daí é para a gente finalizar a nossa live. Diga aí. Qual é o conselho? Um conselho? Nossa, eu acredito que, assim, vou tentar falar da forma mais branda possível.
infelizmente, você vai ter uma montanha a escalar, né? Por experiência própria. Mas não pense que essa montanha que você está subindo, ela é impossível de subir. E o melhor de tudo, quando você chegar lá no topo, você vai perceber... É uma frase feita, né? Mas quando você chegar lá no topo, você vai perceber o quão forte você é. Tanto que eu acho que... Posso até falar isso agora. Um amigo meu me fez eu gostar desse versículo com todas as minhas forças, porque eu acho que ele fala muito sobre isso. Que é Josué 1:9. Seja forte, seja corajoso, não tenha medo, você nunca está sozinho. Então eu acho que é esse ponto principal. Tanto que eu coloco ele na minha bio, na minha biografia do perfil. Porque eu creio muito nessa questão, porque o quão às vezes é difícil você ser forte, ser corajoso e não ter medo. Não tô falando pra você que você tem que ser 100% forte, 100% corajoso e nunca ter medo. Eu tô falando pra você que você, mesmo sendo fraco, mesmo sendo frouxo, né, que é a palavra, eu não lembro agora a palavra ao contrário de corajoso, e tendo medo, você sabe que você não está sozinho. Eu acho que essa é a chave de tudo. Você não está sozinho pela questão espiritual, porque Deus sempre está com você, e você não está sozinho porque você está... Um exemplo é eu e o Jonathan aqui, que está sempre aqui, né? Sempre estamos aqui dispostos a estar aí te ajudando sempre. E o conselho que eu quero dar para vocês é o seguinte, gente. A resposta está em você amar a Deus e depois você se amar. Sabe por quê, gente? Assim, como se manter vamos pensar, se manter aceito dentro de um ambiente religioso que pode ser totalmente nocivo a você quanto existência, né? Então, assim, tem um versículo, tentei achar aqui, mas agora não achei. Eu acho que é no Sermão do Monte, Mateus 5, mas eu não sei o versículo certo, que fala sobre entregar os fardos para o Senhor, né? Acho que a chave número 1, no momento de aceitação, é você pedir direção a Deus, sabe? Pedir direção a Deus, e dentro do pedido de direção a Deus, pedir para Deus te dar amor próprio, sabe? Sim. Porque quando a gente está dentro de um ambiente onde a gente começa a se importar muito mais com a opinião de outra pessoa, você não vai conseguir se aceitar. E Sim. Quando você pedir direcionamento para Deus nesse momento, você pedir para o Espírito Santo te conduzir a leituras certas, sabe? Pedir para ele te orientar na leitura da Bíblia para você manter sua comunhão. Porque a chave está nisso, na sua comunhão. Se você vai se encontrar dentro da teologia inclusiva ou dentro da teologia tradicional, isso parte de você, sabe? Isso vai partir de você com Deus. Porque pode ser que alguém vai se encontrar dentro da teologia tradicional e vai achar que tem que seguir o celibatário. Tem gente que vai se encontrar dentro da teologia inclusiva. E sabe por que eu estou falando isso para vocês que estão nos ouvindo agora? É porque quando a gente vai estudar a Bíblia e vai entender a questão da salvação, Deus vai cobrar se você está sendo fiel ao que você crê em relação a Ele. Então, se você acredita que ser celibatário é certo, tenta ser fiel a isso. Seja celibatário da forma certa. Certa não, porque não sei se tem forma errada para ser celibatário. Mas você tem que seguir da forma certa a sua crença. Se você acha que a teologia inclusiva você pode ter um relacionamento, seja fiel ao seu relacionamento, seja fiel a Deus dentro disso tudo. Antes de eu terminar, eu quero dizer para você, se vocês têm um desejo de participar de um grupo, vocês procurem no direct, que a gente vai formar um grupo para a gente conversar sobre isso, vai fazer um fórum para a gente debater sobre esses temas que a gente apresentou aqui. Danilo, você quer falar mais alguma coisa? Obrigado pela oportunidade de falar. Espero que eu tenha falado bem até,
porque eu sou uma pessoa que nunca tinha feito live na minha vida. E normalmente eu não coloco a minha cara no sol. Normalmente eu fico mais nos bastidores. É isso. Muito obrigado pela sua participação, Danilo. E muito obrigado vocês que ficaram aqui com a gente nessas 2 horas aqui conversando. Tenham um restante de noite feliz. E amanhã a gente vai estar aqui com as meninas do Safe Amor e Fé para a gente falar de como é a questão das lésbicas na pregação do Evangelho também. Beijão, gente. Fiquem com Deus. Tchau. Até mais. Até mais.